E aí galera, beleza? Bom, estamos começando uma nova série chamada Estrutura da Língua, construindo uma base. Então eu vou pegar o inglês bem básico até o avançado, tá bom? Então, essa é a primeira aula, eu vou estar falando sobre o verbo to be, tá? Meu nome é Lucas Soares, para quem não me conhece, eu sou professor de inglês, português e xadrez, tá? Está aí meu e-mail também, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Nessa aula a gente vai falar sobre 3 temas, tá? A forma afirmativa, a forma negativa e a question form do verbo to be, tá? Vou falar bem rapidamente, bem didático, para a gente poder aprender isso. Tendo uma base forte, a gente consegue aprender o idioma tranquilamente. Bom, quero começar deixando uma frase que é: repetição com exaustão leva à perfeição. Então isso você tem que levar para sua vida, tudo bem? Então vamos lá. Bom, o verbo to be, de modo resumido, é a forma em que indicamos qual é o pronome pessoal utilizado em uma frase. É a base fundamental para a gente aprender a língua inglesa, tudo bem? Então, vou dar um exemplo. Em uma frase, he is drinking milk. He is drinking milk. Para explicar quem está bebendo leite, foi utilizado o pronome he, que é ele na terceira pessoa, certo? A partir de quando a gente sabe o pronome, então, sabendo já do pronome que a gente está usando, fica muito mais fácil a gente conjugar, tá? E a estrutura para usar é bem simples. A primeira coisa é a gente achar o pronome pessoal, o sujeito. Depois vamos conjugar. Então, se é e, está, são. E depois copia o complemento. Então, não tem segredo, é muito simples. Tudo bem? Então, nessa frase aqui, por exemplo, he is drinking orange juice. O pronome pessoal é o he, então ele. A ação, o verbo, será is. E o complemento, drink orange juice. Então, você viu, é bem simples. A gente acha primeiro o pronome pessoal, depois a conjugação e depois copia o complemento. Tudo bem? Agora a gente vai conjugar todos, tá? Então vocês vão ver todos os exemplos para ficar bem mais claro. Então repita comigo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Tudo bem? Bom, no primeiro pronome pessoal, eu, I, ele é o único diferente. Pode notar que ele é o único que vai ser conjugado como eu sou, porque não é eu é e nem eu são, tudo bem? Então, eu sou. O restante é muito simples. O resto que vai mudar será na terceira pessoa do singular, que será em he, she e it. Então, vamos usar o is. Já para we, you e they, nós usamos are. Então, nesse exemplo aqui que a gente vai treinar, serão 4 situações. E aí é bem simples, é só preencher qual deles, qual das situações nós precisamos usar o is, o are, ok? É bem simples. Lembrar o seguinte, pessoal, por exemplo, Mr. Smith e the policeman, eles estão na terceira pessoa, tá? Então, corrigindo, ficaria assim. O Sr. Smith, então, Mr. Smith is sick today. Por que is? Porque o Mr. Smith, trocando, fica he is, é na terceira pessoa. Então, Mr. Smith, he is sick. Ele está doente, tá? Mesma coisa, Harry and John are brothers. Por que are? Porque Harry and John são they, são eles, tá? Então, sendo assim, nós trocamos por are. Então, they are. Seguindo, the policeman's work in the street. Então, the policeman seria he is, porque é the policeman, ele é. Ele é o quê? O que ele está fazendo? Ele está trabalhando na rua. Então, usamos o is. Então, ficaria he is working the street. E, por último, I am a student.
Lembra do exemplo que eu dei? Eu na primeira pessoa usaremos I am. Bom, a forma negativa ela é muito mais simples, que basta a gente colocar o not após o verbo. Então na frase The boys drink, no exemplo, nós só precisamos passar a negativo, acrescentar o not após o is. Então vai ficar dessa forma: The boys is not drink. The boy is not drink. Ele não está bebendo, tá bom? Bom, vale lembrar o seguinte: você nunca vai adicionar not antes do verbo. Então não ficaria, por exemplo, he not is. Sempre será he is not, tá bom? E isso acontece com todos os pronomes pessoais. Então vai ficar dessa forma. Repita comigo: I am not. I am not. You are not. You are not. He is not. He is not. She is not. She is not. It is not. It is not. We are not. We are not. You are not. You are not. They are not. They are not. Então esse exercício aqui é a mesma coisa que a gente já viu no outro exercício, tá? Então vamos pegar esses 4 exemplos e transformar agora em negativo. Então, they are in Europe now. They are in Europe now. John is angry with you. John is angry with you. She is clever girl. She is clever girl. It is cold today. Então vamos transformar em negativo forma, tá? Então vamos lá. Então ficaria dessa forma: They are not in Europe now. They are not in Europe now. John is not angry with you. John is not angry with you. She is not clever girl. She is not clever girl. It is not cold today. Tá bom? Então você percebe que não houve modificação, somente acrescentamos o not à frente do verbo. In the question form é muito mais fácil, muito mais simples do que as demais. Basta simples colocar o verbo à frente da frase e adicionar o ponto de interrogação no fim da frase, tá? Então no exemplo, she is a good teacher, a gente só vai, para fazer isso tornar-se uma pergunta, a gente só precisa jogar o verbo para frente e colocar um ponto de interrogação no final, tá? Então vai ficar dessa forma: Is she a good teacher? Is she a good teacher? Por quê? Nós colocamos o verbo primeiro da frase, vem seguido do pronome, e o restante da frase a gente não modifica, somente copia. Então é muito mais simples. E aí vai ficar dessa forma todos os pronomes. Então vamos lá, repete comigo. Am I? Are you? Are you? Is he? Is he? Is she? Is she? Is it? Is it? Are we? Are we? Are you? Are you? Are they? Viu como é simples? Vamos revisar então o processo inteiro. O afirmativo, basta você achar o pronome, fica fácil você conjugar. Então vai ficar you are, he is, they are. Então tome cuidado no que você vai usar o is e o que você vai usar o are, tá bom? No negativo, é só adicionar o not. Então, you are not, we are not, pronto. E na forma de questão, você transformar isso em pergunta, basta colocar o verbo primeiro da frase. Então, are you, is she, e assim por diante, tá? Então é bem simples, pessoal, não tem muito segredo, tá bom?
Nas próximas aulas a gente vai estar se aprofundando ainda mais. Também existem as formas de contração, então are, not, fica aren't, is not, isn't, mas isso a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então eu fico por aqui, agradeço por ter assistido e até uma próxima, pessoal. Até mais.